Boa noite, meus irmãos, amigos presentes. Mais uma vez é uma alegria podermos estar aqui dentro da incumbência que nos é dada de ministrar e ministrar a palavra do Senhor. Para aqueles que nos visitam, para aqueles que estão se achegando a nós, só uma observação inicial. Há um pouco mais de um ano, nós iniciamos algumas exposições dentro da carta de Tiago, considerando versículo a versículo desse texto, ou desse livro. E nessa noite de hoje nós iremos prosseguir nesse intuito, nessa finalidade. Nós já estamos da metade para o fim do livro, e se Deus assim permitir, nós iremos concluir quando assim o for. Então nós convidamos a igreja, mesmo assentada, para abrir as suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 4. Hoje nós vamos concentrar a nossa atenção no texto que nós encontramos entre o versículo 6 até o versículo número 10. Tiago, capítulo 4, versículos 6 até o versículo número 10. E mais uma vez nós pedimos a colaboração de todas aquelas pessoas que dispõem de Bíblia, caso haja alguém do nosso lado que não tenha, que você possa emprestá-la, que você possa compartilhá-la, e assim todos possam ter acesso à palavra do Senhor. Tiago, capítulo 4, versículos 6 até o versículo 10. Assentados como todos estão, iremos ler a palavra. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Até aqui, até o versículo 10, que o Senhor nos abençoe e que ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, em todo e qualquer tratamento médico, e quando eu falo isso, eu falo em termos humanos, propriamente dito, para que nós possamos exercê-lo e exercê-lo com eficácia, para que sejamos bem-sucedidos em possíveis tratamentos médicos, os quais nós nos submetemos muitas vezes em nossas vidas, nós carecemos pelo menos de duas coisas básicas. Nós carecemos pelo menos de duas coisas essenciais. A primeira coisa, um diagnóstico preciso daquilo que nos acomete. A segunda coisa, a correta prescrição do tratamento em si, que via de regra vem através da utilização de drogas, através da utilização de remédios. Quando nós associamos essas duas coisas, e repito, sob o ponto de vista humano, cooperando, é claro, com a ajuda de Deus, todo e qualquer tratamento médico que nós fazemos, ele está fadado a ser bem sucedido. Quais são as duas coisas? Um diagnóstico preciso, onde muitas vezes não é da forma como nós queremos, mas expressa a realidade que nós estamos passando, e juntamente com o diagnóstico, uma prescrição correta de remédios, de todos os medicamentos, visando justamente o restabelecimento, a restauração da nossa saúde física. Assim também é, meus irmãos, assim também é, meus amigos, em relação à nossa saúde. Não a nossa saúde física, mas assim também é em relação à nossa saúde espiritual, à nossa saúde em relação à nossa vida com Deus. Muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, nós adoecemos em nossas vidas espirituais. Muitas vezes nós abraçamos o pecado na nossa vida. Muitas vezes nós abraçamos
o mundo na nossa conduta, no nosso comportamento, e diante desse quadro, que infelizmente muitas vezes ocorre em nossas vidas, nós precisamos de um diagnóstico preciso, de um diagnóstico claro, para que assim nós possamos ter a noção de tudo isso que porventura nos acomete em relação à nossa vida com Deus, em relação à nossa vida espiritual. Mas não só isso, nós precisamos também, em termos espirituais, do tratamento correto que a palavra de Deus nos dá, mostrando os passos, mostrando os comportamentos que nós devemos ter, para que assim nós possamos vencer não só o mundanismo, mas muitas vezes o pecado que infelizmente assola as nossas vidas. Então, se nós pararmos para refletir, se nós pararmos para pensar, nós percebemos que existe uma certa similaridade em relação à nossa saúde física e em relação à nossa saúde espiritual. Muitas vezes adoecemos, precisamos de um diagnóstico preciso, precisamos de uma prescrição correta dos medicamentos para restabelecer a nossa saúde, e no sentido espiritual, muitas vezes, quando abraçamos o pecado, também precisamos de um diagnóstico exato, precisamos do remédio da Bíblia, para que assim venhamos a curar as doenças que afetam a nossa alma. Esse trecho que nós lemos, meus irmãos, meus amigos, de Tiago, capítulo 4, versículos de 1 até o versículo 10, pegando o trecho completo, nós observamos que é justamente isso que Tiago ele está a fazer. Do versículo 1 até o versículo 5, ele faz o diagnóstico. Ele faz o diagnóstico do mundanismo que, infelizmente, estava afetando as igrejas para as quais Tiago aqui está escrevendo. Ou seja, o mundanismo estava caracterizando o comportamento daqueles irmãos, onde eles estavam cobiçando os primeiros lugares, os lugares de destaque na igreja, e por causa disso estavam em conflito, em guerras, em disputas internas, justamente visando esses cargos. Quando nós olhamos, conforme nós vimos, o versículo 2, nós observamos justamente isso, a cobiça que existia no coração de algumas pessoas, a cobiça que existia no coração de alguns irmãos, e que Tiago testifica que aquela cobiça nada mais era do que o mundanismo em suas vidas, o mundanismo em seus corações. É por isso que ele diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Então, o contexto desse capítulo 4 de Tiago é justamente esse. Era essa dificuldade, era esse comportamento mundano que infelizmente acometia algumas pessoas, disputando cargos dentro da igreja, querendo posições de relevância e, por isso, conflitando-se com os demais irmãos. E Tiago, ele faz justamente esse diagnóstico entre o versículo 1 até o versículo número 5. E aí, seguindo, entre os versículos 6 até o versículo 10, Tiago, ele vai dar o remédio. Tiago, ele vai fazer as prescrições espirituais de acordo com o ensino da palavra, para que aqueles irmãos pudessem observar, para que aqueles irmãos pudessem considerar, e assim, e somente assim, pudessem vencer o mundanismo em suas vidas. E aí, nós precisamos relembrar que mundanismo, meus irmãos, mundanismo, meus amigos, é todo e qualquer comportamento, é todo e qualquer pensamento, são todas e quaisquer palavras que muitas vezes nós adotamos em nossas vidas, que vêm do mundo sem Deus, do mundo sem Cristo, contrário assim àquilo que nós temos na palavra, contrário assim àquilo que nós temos no Evangelho. Aqui no caso específico, o mundanismo se via na cobiça. Aqui no caso específico, o mundanismo se via nas disputas internas das igrejas para as quais Tiago ele está escrevendo. Contudo, o mundanismo é muito mais do que isso, mas baseado nesse ensinamento, nós podemos ver
quais são os remédios, quais são as prescrições que Deus nos dá na sua palavra, para que assim possamos vencer o mundanismo em nossas vidas. E aí nós podemos nos perguntar, e aí nós podemos nos indagar, em que consiste então o remédio divino? Em que consiste então o remédio de Deus, para que nós possamos combater o mundanismo que muitas vezes assola, que muitas vezes nos assedia ao longo da nossa vida aqui na terra? É sobre esse medicamento ou sobre essas prescrições que nós iremos considerar nessa noite de hoje, baseado justamente nesse texto que nós temos diante de nós. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, o tema da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: remédios contra o mundanismo. Repetindo, o tema da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: remédios contra o mundanismo. E aí permanece a pergunta, e aí permanece a indagação: quais são então esses remédios? O que é que Deus nos prescreve quando nós abraçamos o mundanismo, a forma de pensar do mundo, a forma de falar do mundo, a forma de se comportar do mundo, quando esse quadro negativo se faz presente em nossa vida, quando a Bíblia faz o diagnóstico em relação a essa situação que porventura vem nos acometer, o que é que nós devemos fazer? Quais são as atitudes que nós devemos tomar? Quais são os conselhos que nós devemos seguir a fim de ficarmos curados dessa enfermidade, que infelizmente é uma enfermidade que muitas vezes assola a nossa alma? Olhando aqui para esse texto, meus irmãos, olhando aqui para esse texto, meus amigos, nós podemos encontrar pelo menos 6. Nós podemos encontrar pelo menos 6 remédios que Deus prescreve para que nós possamos vencer o mundanismo em nossas vidas. E quais são esses remédios? O primeiro deles, meus irmãos, meus amigos, diante do mundanismo que muitas vezes assola, que muitas vezes afeta a nossa vida, nós precisamos, preste atenção, nós precisamos contar com a graça de Deus. A graça de Deus é um desses remédios que Deus nos disponibiliza para que nós vençamos o mundanismo, para que nós fiquemos curados dessa enfermidade que muitas vezes afeta a nossa alma. E quando nós olhamos o versículo 6, nós percebemos justamente esse ponto, nós percebemos justamente essa verdade. Acompanhe conosco, por favor, Tiago capítulo 4, somente agora o versículo de número 6. Tiago 4, versículo de número 6, contar com a graça de Deus. Diz o seguinte: antes, ele, Deus, dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós temos aqui, meus amigos? Nós temos aqui Tiago, inspirado por Deus, trazendo uma certeza, trazendo uma convicção para cada um de nós. E qual é essa certeza? Qual é essa convicção que Tiago aqui coloca diante de nós? Que Deus, meus irmãos, que Deus, meus amigos, promete conceder graça, ou seja, promete conceder o seu favor imerecido aos humildes, a fim de quê? A fim de que essas pessoas possam vencer o mundanismo que porventura venha acometer as suas respectivas vidas. Humildes aqui, meus irmãos, humildes aqui, meus amigos, não se refere àquelas pessoas que não têm muitos recursos financeiros, não. Mas a humildade a qual Tiago faz referência é a humildade no sentido espiritual. São aquelas pessoas que têm consciência da sua fraqueza. São aquelas pessoas que têm consciência da sua pecaminosidade. São aquelas pessoas que têm consciência da dependência que elas têm de Deus. Quando você tem esse espírito, quando você tem esse sentimento na sua vida, esse sentimento no seu coração,
você é uma pessoa humilde no sentido espiritual. Você é uma pessoa humilde no sentido bíblico. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando ele expõe o Sermão da Montanha e ele descreve as bem-aventuranças, a primeira delas é justamente essa: bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Então, essa humildade a qual Tiago ele faz referência é justamente isso, é essa noção, é essa consciência de fragilidade espiritual, de dependência de Deus. E quando nós temos essa consciência, a palavra de Deus aqui nos promete o quê? Que Deus vai nos conceder, que Deus vai nos disponibilizar o seu favor imerecido, a sua graça, para que assim nós possamos vencer o mundanismo que muitas vezes acomete a nossa vida. Tiago aqui, por exemplo, ele está fazendo referência a um texto lá de Provérbios, capítulo 3, onde Deus promete justamente conceder essa graça, onde Deus promete justamente conceder esse favor imerecido seu àquelas pessoas que são humildes, para que uma vez que Ele as agracie, essas pessoas, nas suas respectivas vidas, elas venham vencer o mundanismo. É interessante, meus irmãos, meus amigos, que quando nós lemos o restante do texto, quando nós lemos o restante do versículo 6, nós percebemos que existe uma outra realidade, que Tiago também aqui declara, que é totalmente contrária, que é totalmente oposta à que ele está falando. Se de um lado, Deus ele concede graça aos humildes, por outro lado, Deus ele resiste aos soberbos, aquelas pessoas que são altivas, aquelas pessoas que são orgulhosas, aquelas pessoas que têm a compreensão que não precisam de Deus para nada. É interessante que a palavra resistir aqui, literalmente falando, significa se opor. Então, Deus, ele fala na sua palavra que se de um lado ele concede graça àquelas pessoas que são humildes espiritualmente falando, por outro lado, ele se opõe àquelas pessoas que são soberbas, aquelas pessoas que não procuram depender dele para seguir na vida cristã. Então, qual é, meus irmãos? Qual é, meus amigos, o primeiro remédio que Deus concede a todas as pessoas para que elas possam vencer o mundanismo em suas vidas? O primeiro deles é que Deus concede da sua graça, Deus concede do seu favor imerecido apenas àquelas pessoas que são humildes no sentido espiritual. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos. Existe um segundo conselho, existe um segundo remédio que Deus disponibiliza a cada um de nós para que vençamos o mundanismo em nossa vida. Se de um lado nós precisamos contar com a graça de Deus, por outro lado nós precisamos nos sujeitar a Deus. É o segundo remédio, sujeitar-se a Deus. E aqui eu queria fazer referência à primeira parte do versículo 7. Acompanhe conosco, por favor. Tiago, capítulo 4, somente a primeira frase do versículo 7. Olha só o que Deus aqui nos diz através do autor sagrado. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Aqui, meus irmãos, meus amigos, nós temos uma ordem. Nós temos uma ordem através da qual nós podemos contar com a graça de Deus que Tiago havia feito referência no versículo 6. E qual é o mandamento? Qual é a ordem que Deus aqui nos dá? Que nós nos sujeitemos. Ao Senhor. A palavra sujeitar-se aqui, meus irmãos, meus amigos, significa colocar-se em subordinação a algo. Significa colocar-se em subordinação a alguém, acatando a sua vontade, acatando as suas orientações. Então, em termos espirituais, é justamente essa aplicação que Tiago está a fazer aqui. Ou seja, que nós devemos nos colocar em subordinação a Deus, que nós precisamos acatar a vontade do Senhor, que nós precisamos nos sujeitar às orientações de Deus em nossas vidas. Quando isso acontece, meus irmãos, meus amigos, nós estaremos dando um segundo passo para vencer o mundanismo em nossas vidas. E por que
Tiago, ele faz essa ordem, ele dá essa ordem? Por uma razão muito simples. A vontade de Deus, ela vai sempre se opor à vontade ou à conduta do mundo. E uma vez que você se sujeita a Deus, uma vez que você se submete a Deus, naturalmente você vai se opor ao mundo. E na medida em que isso acontece, você estará se sobressaindo em relação aos pensamentos, às condutas, às palavras daquelas pessoas sem Deus, daquelas pessoas sem o Senhor. Então, Tiago, repito, através dessa primeira ordem, Tiago, repito, através desse primeiro mandamento, ele nos dá justamente esse segundo conselho. Vocês querem vencer o mundanismo? Vocês querem vencer a cobiça? Ou qualquer atitude mundana que porventura venha a cometer as suas vidas? Além de contar com a graça de Deus, vocês devem se sujeitar ao Senhor. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos. Em terceiro lugar, existe um terceiro remédio. Em terceiro lugar, existe uma terceira orientação que Deus nos dá para que vençamos o mundanismo em nossas vidas. Precisamos contar com a graça de Deus, precisamos nos sujeitar a Deus, mas também precisamos resistir ao diabo. É o que nós encontramos justamente no restante do versículo 7. Olhem só o que Tiago diz aqui. Mas resisti ao diabo e acontecerá o quê? E ele fugirá de vós. Aqui, na verdade, nós encontramos um reflexo. Um reflexo de quê? Da nossa sujeição a Deus. Quando nós, meus irmãos, minhas irmãs, nos colocamos debaixo da vontade de Deus, quando nós nos colocamos debaixo da vontade do Senhor, naturalmente, nós resistiremos ao diabo, que é justamente o nosso inimigo. Resistiremos ao diabo, que é justamente o nosso adversário. É interessante nós ressaltarmos aqui o significado dessa palavra resistir. É o mesmo que nós vimos lá no versículo 6. Significa se opor, significa estar em oposição contra alguém ou contra alguma coisa. Então, quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus, naturalmente, nós nos oporemos ao diabo, que é justamente o nosso adversário, que vive a nos rodear, que vive a nos tentar, que vive a nos seduzir para que nós nos afastemos do caminho do Senhor. É interessante que nessa luta espiritual, vamos assim dizer, que Tiago ele está descrevendo, nessa luta que nós temos contra o adversário das nossas almas, nesse conflito que nós travamos contra o diabo, o que é que nós devemos fazer para vencer? O que é que nós devemos fazer para nós nos sobressairmos? Não somente nos sujeitarmos à vontade do Senhor. Hoje, infelizmente, existe o equívoco da parte de alguns que na luta espiritual que muitas vezes nós temos contra o diabo, nós devemos amarrar o diabo. Não, nós devemos obedecer a Deus. Nós não precisamos amarrar o diabo, não. Nós precisamos tão somente obedecer a Deus, precisamos tão somente nos sujeitar a Deus. E a Bíblia diz, quando isso acontece, quando nós nos sujeitamos a Deus, o diabo, ele foge de nós. Quando ele encontra um adversário que se sujeita a Deus, quando ele encontra alguém que procura fazer a vontade do Senhor, naturalmente ele vai fugir, naturalmente ele vai embora, muito embora volte outras vezes, mas pelo menos naquele instante em si, ele vai nos deixar. Quando eu vejo esse conselho que Tiago dá aqui, me lembro muito daquilo que o Senhor Jesus Cristo passou quando estava sendo tentado, lá em Mateus capítulo 4. A Bíblia diz que por pelo menos 3 vezes ele foi tentado pelo diabo. Resistiu as 3 vezes, e no final da terceira, que é ali registrada, a Bíblia diz que o diabo fugiu, a Bíblia diz que o diabo foi embora e anjos lhe assistiram. Então, da mesma forma acontece conosco. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 11. Se nós resistimos ao diabo, se nós resistimos ao inimigo das nossas almas, naturalmente, ele vai fugir e vai fugir de nós. Então, é o terceiro conselho que Tiago nos dá para que possamos vencer o mundanismo. Precisamos contar, conforme ele disse, com a graça de Deus. Precisamos nos sujeitar à vontade de Deus. Precisamos resistir ao diabo. Mas não só isso. Em quarto lugar, meus irmãos,
Em quarto lugar, meus amigos, nós precisamos nos aproximar de Deus. Em quarto lugar, para que vençamos o mundanismo na nossa vida, nós precisamos nos aproximar de Deus. E aí, eu queria fazer referência à parte inicial do versículo 8. Tiago, capítulo 4, parte inicial do versículo 8. Somente agora, a parte inicial. Diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Qual é a ordem? Qual é o mandado que Tiago faz aqui aos seus leitores e, por extensão, faz a cada um de nós? Que nós, meus irmãos, minhas irmãs, nos acheguemos a Deus. É interessante, porque quando você considera esse aspecto, é interessante, porque quando você considera essa ordem que você tem aqui diante de você, você percebe, meus irmãos, você percebe, meus amigos, que o mundanismo, infelizmente, havia afastado aquelas pessoas do Senhor. E por isso Tiago faz essa exortação: voltem-se para Deus, acheguem-se para Deus, voltem a desfrutar da comunhão com o Senhor. Infelizmente, o mundanismo faz isso. Quando você abraça na sua vida o padrão do mundo, quer seja em suas palavras, quer seja em suas condutas, quer seja em seus pensamentos, naturalmente você vai se afastar de Deus. Naturalmente você vai perder a comunhão com o Senhor. Então, para que isso possa ser vencido, o contrário deve ser feito. Ou seja, você deve se voltar para Deus. Você deve se chegar a Deus. E quando isso acontece, a Bíblia faz essa promessa. Que promessa? Deus, Ele se chegará a cada um de nós. É uma condição. Uma vez que você abrace o pecado, uma vez que você abraça o mundanismo, você perde a comunhão com Deus. Mas quando você se volta para Deus, Deus ele se volta naturalmente para você. E aí, meus irmãos, e aí, meus amigos, nós podemos nos perguntar, mas na prática, como é que nós nos achegamos a Deus? Na prática, como é que nós nos voltamos para o Senhor? O restante do texto, ou seja, o restante do versículo 8, nos dá, meus irmãos, nos dá, meus amigos, pelo menos duas ações práticas, pelo menos duas atitudes práticas desse se achegar a Deus, que deve estar presente na nossa vida, para que assim nós possamos vencer o mundanismo. Em primeiro lugar, nós precisamos purificar as nossas ações. Para que nós nos acheguemos a Deus, em primeiro lugar, nós precisamos purificar as nossas ações. É por isso que Tiago diz: purificai as mãos, pecadores. É interessante que ele extrai esse conselho da ideia de purificação que existia lá no Antigo Testamento. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos lá a função sacerdotal e vemos alguns requisitos que os sacerdotes eles deveriam ter, sobretudo quando eles iam se apresentar diante de Deus. Então, eles passavam, vamos assim dizer, por um processo de purificação espiritual, ou purificação cerimonial, melhor dizendo. Então, Tiago ele tira essa figura e mostra justamente que é isso também que deve acontecer com cada um de nós. Devemos purificar as nossas mãos. Mas será que nós devemos lavar as nossas mãos? Não é essa a ideia, não é esse o objetivo. Mãos aqui, meus irmãos, mãos aqui, meus amigos, é figura de atitude, é figura de ação, é figura de comportamento. Então, nós devemos na prática fazer isso para que assim nos acheguemos a Deus. Devemos mudar as nossas atitudes, devemos purificar as nossas ações. Se agíamos contrários à vontade do Senhor, se desobedecíamos a sua palavra, se contrariávamos o seu propósito para que nós nos acheguemos a Deus, o que é que eu devo fazer? Me purificar, me afastar, abandonar tais coisas em minha vida. Isso não acontece naturalmente. Existe essa exigência que Deus ele faz a cada um de nós. Devemos nos achegar a Deus? Sim. Quando isso acontece, Deus se achega a nós? Com toda certeza. Na prática, o que é que nós devemos fazer para que isso possa acontecer? Em primeiro lugar, devemos purificar as nossas mãos, as nossas condutas, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Mas não só isso. Devemos também limpar o nosso coração. Devemos também limpar o nosso coração. No restante do texto, versículo 8, Tiago prossegue: e vós,
que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Essa expressão aqui, ânimo dobre, significa aquela pessoa que tem duas vontades. No caso aqui, é aquela pessoa que queria se virar a Deus e também queria abraçar o mundo. Queria fazer a vontade do Senhor, mas também queria se apegar às coisas desse mundo. Uma pessoa de ânimo dobre. Então, Tiago diz, não, você precisa limpar não só as suas mãos, mas você precisa limpar também o seu coração. Coração aqui não se refere ao órgão que bombeia o nosso corpo, ou que bombeia o sangue para o nosso corpo, não. Mas coração aqui é o centro da nossa personalidade, de onde vem a nossa vontade, de onde vem o nosso pensamento, de onde vem as nossas motivações. E é justamente este o conselho que Tiago dá aqui. Você quer se achegar a Deus, você quer experimentar a presença de Deus na sua vida, limpe o seu coração. Veja, meus irmãos, veja, meus amigos, que a preocupação de Deus não é somente com as nossas ações, não é somente com o nosso exterior, mas a preocupação de Deus também é com as nossas motivações, com aquilo que nós temos em nosso interior. Muitas vezes a gente quer abandonar o mundanismo, mas o faz não somente pelas ações, não, nós devemos abandonar o mundo também pelas nossas motivações. Não é só o fazer, é o ser. Não só são ações externas, mas aquilo que está no nosso interior. Então, para que nós nos acheguemos a Deus e para que Deus se achegue para nós, o que é que nós devemos fazer? Devemos purificar as nossas ações. O que é que nós devemos fazer? Devemos limpar o nosso coração. Então, nós temos aqui esse quarto conselho. Nós temos aqui essa quarta recomendação que Tiago faz, para que nós vençamos o mundanismo. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos. Em quinto lugar, existe um quinto conselho que Deus nos dá. Existe um quinto remédio que Deus prescreve para que nós fiquemos sãos, no sentido espiritual, para que assim possamos ficar livres do mundanismo. Ou seja, nós devemos quebrantar a nossa alma. Em quinto lugar, nós devemos quebrantar a nossa alma. Olha só o que ele nos diz aqui no versículo 9. Tiago, capítulo 4, somente o versículo 9. Diz o seguinte: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Aqui no versículo 9, nós encontramos 3 ordens que Tiago dá. E todas essas 3 ordens, ela aponta justamente para isso. Para o quê? O quebrantamento da nossa alma. Para o quê? Para o quebrantamento do nosso coração. Qual é a primeira ordem? Que nós devemos nos afligir. O que é isso, no seu sentido bem direto? Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, afligir-se significa o sentimento interno de dor que nós temos por causa de algo que nos oprime, por causa de algo que nos abala. Aqui, no seu sentido mais prático, é o sentimento interno de dor por causa do pecado, por causa do mundanismo, que muitas vezes assola a nossa vida. Então, é esse primeiro conselho, então, é essa primeira ordem que Tiago dá para que nós quebrantemos a nossa alma, para que nós quebrantemos o nosso coração. Nós devemos sentir dor por causa do pecado, nós devemos sentir dor por causa do mundanismo, que muitas vezes oprime a nossa alma, que muitas vezes nos tira o vigor espiritual, que muitas vezes nos faz abandonar os caminhos de Deus em relação às nossas vidas. Precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, de termos esse sentimento negativo em relação ao pecado. Muitas vezes a gente desconsidera o pecado. Muitas vezes nós taxamos o pecado como algo de só menos da nossa vida. Não, muito pelo contrário. O pecado, ele deve nos proporcionar essa dor, ele deve nos proporcionar esse sentimento de tristeza, e é essa aflição que Tiago chama a atenção aqui. Aflijam-se, meus irmãos, sintam dor por causa do pecado, do mundanismo que oprime as suas vidas, por causa do mundanismo que oprime os vossos corações. Mas não só isso, Tiago diz que, além de se afligir, aqueles irmãos deveriam também lamentar.
É por isso que ele ordena lamentar, lamentai. Aqui a palavra lamentar significa tristeza do pecado que nos faz nos abater, vamos assim dizer, por ele, em virtude dele trazer à nossa mente o juízo de Deus. A lamentação a qual Tiago faz referência, ele a extrai de alguns textos, ou da ideia, melhor dizendo, que existia no Antigo Testamento. Muitas vezes o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, fugia do caminho do Senhor, fugia da vontade do Senhor e recebia o justo castigo, o justo juízo por causa dessa desobediência. E aí lamentavam diante do Senhor. É essa mesma ideia que Tiago traz à mente daqueles seus ouvintes e nos traz à mente hoje para que também venhamos ter nesse quebrantamento da nossa alma, não só nos afligirmos, mas também lamentarmos. Termos consciência que o pecado sempre traz consigo o juízo de Deus, que o mundanismo sempre vai nos trazer as correções divinas e nós devemos lamentar por isso em nossas vidas. Então, afligi-vos, lamentai e, por fim, chorai. Ou seja, é uma consequência natural quando você se aflige em virtude do pecado. É uma consequência natural quando você lamenta por causa do pecado. Você chora diante de Deus por causa da tristeza de ter ofendido a sua santidade, por causa da tristeza de ter contrariado o seu propósito, por causa da tristeza de ter abandonado os seus caminhos. É interessante que no restante do texto, Tiago ele complementa: converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, considerar o pecado como algo triste nas nossas vidas. Às vezes a gente brinca com o pecado, comete o pecado, o vê com a maior naturalidade possível. Não, meus irmãos, a nossa natureza foi mudada. O que habita em nós agora é a divina semente. E quando o pecado nos acometer, e ele sempre nos acometerá, o que é que ele deve produzir em nós? Tristeza, lamentação, abatimento, humilhação diante de Deus. Quando nós não temos esses sentimentos, quando nós não temos essa atitude, naturalmente nós iremos abraçar o mundo, naturalmente nós iremos abraçar o pecado em nossas vidas. E infelizmente este é o estado da Igreja de Deus, com algumas exceções em nossos dias. As pessoas brincando com o pecado, as pessoas fazendo chacota com o pecado, não levando Deus a sério, não levando a palavra de Deus a sério e muitas vezes brincando de ser servo e serva do Senhor. Não, chorai, lamentai, afligi-vos. Esse é o conselho que Tiago dá. Quebrante a sua alma, quebrante o seu coração, porque se não for assim, você não vai vencer o mundanismo na sua vida. Mas não só isso. Em último lugar, em sexto lugar, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos nos humilhar na presença de Deus. Para vencermos o mundanismo na nossa vida, para vencermos o pecado na nossa vida, nós carecemos de nos humilhar na presença de Deus. Olha só como ele fecha aqui esse trecho no versículo 10. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. A palavra humilhar aqui, meus irmãos, meus amigos, tem um significado bastante interessante. Significa fazer com que alguma coisa seja nivelado, rebaixado ao nível do chão. Era uma palavra que era utilizada na construção civil nos tempos do Novo Testamento. E Tiago a aplica aqui no sentido espiritual. De quê? De nos mostrar a necessidade que nós temos de nos nivelarmos, de mostrar a necessidade que nós temos de nos rebaixarmos, não diante de homens, mas como ele diz aqui, humilhai-vos na presença do Senhor. Então, a Bíblia, meus irmãos, meus amigos, nos faz justamente essa ordem, para que nós nos humilhemos, para que nós nos rebaixemos na presença do Senhor, que nós abandonemos o orgulho, a soberba ou qualquer outro pecado que porventura acometer a nossa vida, que nós nos nivelemos em atitude de humilhação, em atitude de quebrantamento diante de Deus e diante do Senhor. E é interessante porque a Bíblia diz
que quando nós temos essa atitude, quando nós temos esse comportamento, existe uma promessa que Deus nos faz. E qual é a promessa? Quando nós nos humilhamos. Qual é a promessa? Quando nós nos rebaixamos diante do Senhor, Deus, Ele vai nos exaltar. Na prática, essa exaltação a qual Tiago faz referência, significa dizer, meus irmãos, significa dizer, meus amigos, que Deus ele vai nos socorrer, que Deus ele vai nos ajudar, que Deus ele vai nos tomar pelas nossas mãos e restaurar a nossa condição diante dele. Essa é que é a exaltação que Deus promete. Quando nós nos voltamos para Deus em contrição, quando nós nos voltamos para Deus em humilhação, com sinceridade, podemos ter certeza de uma coisa, podemos ter certeza de uma verdade: Deus ele vai restaurar a nossa comunhão. Por mais que muitas vezes abracemos o pecado, por mais que muitas vezes abracemos o mundo, mas quando nós nos voltamos para Deus, reconhecemos os nossos erros, nos humilhamos perante o Senhor, Ele não vai nos dar as costas, muito pelo contrário, Ele vai nos agarrar com as suas santas mãos, Ele vai nos levantar de onde nós estivermos e vai nos fortalecer para que nós possamos seguir nos seus caminhos. Essa é a grande verdade, meus irmãos, que nós devemos preencher o nosso coração. Nós não estamos sós. Deus, Ele não nos abandona, inclusive quando nós erramos, mas Ele quer ver em nós esse sentimento de prostração, de humilhação, de rebaixamento, para que assim, somente assim, Deus, pela sua graça, Ele possa exaltar as nossas vidas. Então, Tiago aqui, meus irmãos, Tiago aqui, meus amigos, nos dá 6 conselhos, nos dá 6 remédios para que nós possamos vencer o mundanismo em nossas vidas. Em primeiro lugar, nós devemos contar com a graça de Deus. Em segundo lugar, nós devemos nos sujeitar a Deus. Em terceiro lugar, nós devemos resistir ao diabo. Em quarto lugar, nós devemos nos aproximar de Deus. Em quinto lugar, nós devemos nos quebrantar diante de Deus. E, em sexto lugar, nós devemos nos humilhar diante do Senhor. 6 conselhos, 6 ordens, 6 remédios, para que nós possamos vencer o mundanismo em nossas vidas. Mas diante disso, meus irmãos, meus amigos, quais são as lições? Quais são as verdades práticas que nós podemos extrair dessa passagem e aplicá-la em nosso dia a dia? Separei pelo menos 3, para nós podermos fechar a nossa meditação na noite de hoje. 2 delas para nós que somos salvos e a última para aquela pessoa que ainda não experimenta a salvação e a salvação do Senhor. Para nós, meus irmãos, para nós, minhas irmãs, diante de tudo que nós vimos, o que é que nós devemos aprender? Dentre várias coisas, meus irmãos, minhas irmãs, que a presença de Deus, preste atenção nisso, a presença de Deus, ela só vai ser profundamente experimentada na nossa vida a partir do nosso afastamento do pecado. A presença de Deus, ela só será intensamente, aprofundadamente experimentada na nossa vida quando nós nos afastarmos do pecado. Não há, meus irmãos, não há, minhas irmãs, como nós unirmos Deus e o mundo na nossa vida. Não dá. Não dá para nós unirmos o Senhor e o pecado do nosso viver. Não. Para que nós nos aproximemos de Deus, para que nós nos aproximemos do Senhor, nós precisamos nos afastar do pecado. Precisamos priorizar isso na nossa vida, priorizar a comunhão com o Senhor, priorizar a nossa sujeição a Deus, porque do contrário, infelizmente, o mundanismo vai assolar as nossas vidas. Isso é algo muito sério, meus irmãos. Isso é algo seríssimo, minhas irmãs. O que tem de crente hoje, ou de pessoas que se dizem crente, abraçando o mundo, vivendo no mundo, no seu sentido de sistema de valores, não é fácil. São muitas pessoas pensando que estão no caminho do Senhor, quando na verdade não estão. Não. Para que nós experimentemos um verdadeiro avivamento, para que nós experimentemos uma verdadeira atuação de Deus na nossa vida, em primeiro lugar, nós precisamos nos arrepender. Quando nós vamos ver as grandes histórias dos grandes avivamentos que ocorreram na Igreja de Deus,
sempre, meus irmãos, sempre, minhas irmãs, eles foram antecedidos por períodos de quebrantamento, de humilhação, de afastamento de pecado, de quebrantamento diante do Senhor, e não é diferente hoje. Se nós quisermos experimentar profundamente a presença de Deus, se nós quisermos sentir a alegria do Senhor, se nós quisermos experimentar intensamente a paz de Deus na nossa vida, não há outro caminho, a não ser o arrependimento, a confissão e a dedicação a Deus. E às vezes nós perdemos tanto tempo, meus irmãos, às vezes nós perdemos tanto tempo, minhas irmãs, objetivando outras coisas na nossa vida, tendo outras finalidades, tendo outros comportamentos que não o desejo da presença de Deus na nossa vida. Davi diz isso lá no Salmo 16, versículo 11, que na presença do Senhor há delícias perpetuamente, e muitas vezes nós estamos perdendo esse privilégio. Muitas vezes nós estamos perdendo a bênção de experimentar de uma comunhão mais íntima, de experimentar de uma comunhão mais profunda com o Senhor, porque nós estamos abraçando o mundo, estamos abraçando o pecado e estamos perdendo o nosso objetivo central de vida. Paulo disse, lá em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa finalidade. E quando isso acontece, experimentamos da comunhão, experimentamos intimamente a presença de Deus na nossa vida. Agora, não dá para associarmos isso ao pecado. Não dá para associarmos isso ao mundo. Não, devemos abandoná-lo, devemos deixar para trás, devemos priorizar a pessoa de Deus em nossas vidas. Então, a primeira lição para nós. A segunda, meus irmãos, minhas irmãs, confiemos na eficácia do sangue de Cristo para nos levar à comunhão com Deus. Confiemos na eficácia do sangue de Cristo para nos levar à comunhão com Deus. Por mais, meus irmãos, minhas irmãs, que infelizmente possamos nos envolver, e muitas vezes nós nos envolvemos com o mundo, com o pecado, com os encantos que há no mundo, há algo que nós também não podemos esquecer, que o sangue de Cristo nos lava de todo o pecado. Essa é uma das grandes promessas que nós temos da parte de Deus. Nós não somos perfeitos nessa vida, não. Muitas vezes nós não amadurecemos espiritualmente e ficamos muito sujeitos às tentações, às insinuações do mundo, e nós muitas vezes acabamos por ceder. É o fim da nossa vida? Não. É o fim da nossa vida com Deus? Não. E o que é que nós devemos fazer? Devemos reconhecer o nosso pecado, devemos nos voltar para Deus, devemos confessá-lo, sabendo que em Cristo nós temos purificação para todos os nossos pecados. Em Cristo há sempre uma restauração, em Cristo há sempre um recomeço, em Cristo há sempre uma continuação, e é isso que nós devemos aprender em nossas vidas. Muitas vezes, há determinados cristãos que quando falham, quando erram, quando pecam em sua vida, pensam que acabou, não há mais solução, não há mais jeito. Não, muito pelo contrário. Eu gosto muito daquele texto que nós encontramos lá em Provérbios, capítulo 28. Abram aí. Quando eu vejo esse texto, eu sempre me lembro de um dos irmãos lá da igreja João Pessoa, que ele, toda vez que eu citava esse texto, ele sempre lembrava de mim, porque sempre fazia referência a ele por causa dessa promessa que nós temos. Provérbios 28, 13. Essa é a grande certeza, essa é a grande segurança. Às vezes abraçamos o mundo, infelizmente. Às vezes abraçamos o pecado, infelizmente. É o fim? Não. Por quê? O sangue de Cristo é eficaz para nos perdoar de todos os nossos pecados. Olha só o que nos diz aqui o autor sagrado. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o texto, ele não acaba aqui. Veja só como prossegue. Mas os que as confessam, no caso as transgressões, e deixa, o que é que ele vai experimentar? Alcançará misericórdia. Essa misericórdia, meus irmãos, essa misericórdia, minhas irmãs, que nós temos acesso às nossas vidas. Eu estava me lembrando da história
de John Newton, um grande pregador. Ele foi ex-traficante de escravos e depois se tornou um grande pregador do Evangelho. Certa vez, quando ele estava pregando o Evangelho, já nos anos finais da sua vida, já nos anos finais do seu ministério, ele disse o seguinte: eu estou envelhecendo, eu estou perto de morrer, mas existem duas coisas que quanto mais o tempo passa, mais elas ficam claras na minha vida. Quais eram essas duas coisas? A primeira delas, ele dizia: eu sou um grande pecador. A segunda delas, Cristo é um maravilhoso Salvador. Então, é esse sentimento que nós devemos ter nas nossas vidas. Pecamos, falhamos, erramos, com certeza, mas Cristo nos purifica e nos purifica de todo o pecado. Então, confiemos na eficácia desse sangue, confiemos no perdão que Cristo nos propicia, e assim vençamos o pecado e o mundanismo na nossa vida para a glória do nosso Deus. Por fim, meus amigos, minhas amigas, nós só temos a lhes dizer que só há um caminho para que você possa experimentar a salvação. Que caminho é esse? Que você se arrependa dos seus pecados e confesse a Cristo como Salvador e Salvador pessoal. Esse é o tema central nas boas novas de salvação que nós temos da parte de Deus. Somos pecadores, fomos destituídos da glória de Deus, mas em Cristo, através do arrependimento, nós desfrutamos dessa salvação do Senhor. E é essa salvação que mais uma vez nós reiteramos, e é essa salvação que mais uma vez nós lembramos, para que você possa experimentá-la e experimentá-la na sua vida. Agora, isso só virá quando você se chegar diante de Deus, humilhar-se perante o Senhor, reconhecer os seus pecados, reconhecer a sua pecaminosidade, mas descansar no poder que Cristo tem de perdoar todos os seus pecados. E é essa certeza e essa confiança que, pela graça de Deus, nós desejamos que aconteça na sua vida, desejamos que aconteça no seu coração, para que assim, a exemplo do que acontece conosco, você possa experimentar de vida eterna, você possa desenvolver o caminho de santidade, você possa vencer o pecado, você possa vencer o mundo e você possa viver para a glória do nosso Deus. Esse é o desejo, essa é a vontade do nosso coração, e que Deus, meus irmãos, que Deus, meus amigos, nos abençoe, aplique a sua palavra no nosso coração, nos faça vencer o pecado, nos faça vencer o mundanismo, para que assim e somente assim vivamos para a glória do seu santo e excelso nome. Que Ele nos abençoe e que aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e bondoso Deus, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre.